Sabe, queridos, hoje eu vou falar um pouquinho de um moço da Bíblia, de um rapaz da Bíblia, de um homem, que em 1 Samuel 13, não precisa abrir, mas foi um homem que o Senhor falou assim, eu vou levantar um rei segundo o meu coração. Existem muitos personagens na Bíblia, profetas, líderes, reis, inclusive Moisés, que falava com Deus face a face. Imagina, ele falava com Deus face a face. Mas existiu só esse que Deus falou, eu vou fazer um rei, eu vou constituir um rei segundo o meu coração. E quando a gente vai estudar um pouquinho o rei Davi, a gente encontra, meu Deus, como que esse homem conseguia ser um homem segundo o coração de Deus, com todas as passagens da Bíblia no qual ele errou, no qual ele mesmo assumiu seus erros. Como é que Deus chama uma pessoa segundo o meu coração? Gente, eu queria muito esse título. Se é um dos títulos que eu almejaria na terra e no céu, é que Deus me chamasse, essa mulher é segundo o meu coração. Talvez você tenha outras pretensões, talvez você queira ser chamado de doutor, de advogado, talvez você aqui na terra queria ser chamado de alguém famoso ou queria possuir muitas coisas, mas eu confesso para ti que eu almejaria um dia ser chamada de uma mulher segundo o coração de Deus. E esse homem, ele escreveu o salmo que a gente fala pérola na Bíblia. São 3 salmos na Bíblia que realmente vai de encontro com esse que eu vou ler nessa noite. Mas o salmo da Bíblia que é chamado de pérola, talvez você já leu, talvez você já até conheça, e é nele que eu vou falar essa noite, o Salmo 84. Você pode abrir comigo? Eu nunca ministro quase salmos. Às vezes as pessoas dizem que quando a gente não tem o que pregar, a gente prega salmo. Não é verdade. Não é verdade não, tá? Porque salmos são escritos realmente para que a gente aprenda. E o rei Davi, quando ele escreveu esse salmo, na verdade, muitos vão dizer que são os filhos de Corá, que são os porteiros do templo, os levitas do templo, mas a fundo mesmo estudando, Davi escreveu e eles realmente cantaram esse salmo. Esse salmo tem música dele, mas também não importa muito, né, a que tempo e como foi escrito, mas o título desse salmo significa saudade do templo. Talvez você seja como eu, tenha saudade de alguém que já partiu, tenha saudade de tempos bons ou comece a lembrar de alguma situação e você tem saudade. Saudade, ela traz muitas vezes coisas boas como também coisas ruins. A gente tem muita saudade. Eu não sei se eu perguntaria agora para você que tipo de saudade gera no teu coração. Eu tenho algumas saudades, uma fortemente é da minha mãe. Então a gente tem saudade de muitas coisas. Davi, quando escreveu esse salmo, ele estava fugitivo, amado. Ele estava fugitivo, fugindo. Ele já tinha passado 2 anos, voltou e passou mais tempo longe do palácio no qual ele foi constituído rei. Por quê, pastora? Porque o filho dele, Absalão, queria o trono dele. O filho de Davi, ele almejava o trono do pai. Ele almejava não só o trono, ele queria matar o pai. E o pai sabia que ele tinha causado isso. Como? Davi foi um homem errante, um homem que pecou, um homem que se envolveu com a mulher do amigo. E você sabe muito bem que quando a gente traz uma bagagem de pecado, Deus perdoa, Deus usa, Deus faz na nossa vida, mas a consequência do pecado, as nossas gerações acabam atraindo esse pecado. E Absalão se tornou um rapaz raivoso, muito raivoso. E realmente ele tinha um ódio infernal do pai, ao ponto de dizer, eu vou matar o meu pai. E Davi não enfrentou isso. Davi não enfrentou, Davi podia pegar os seus exércitos, ele podia pegar, né, as circunvizinhas, tudo que atraía o reino dele. Ele podia reforçar no palácio os seus guardas, os seus súditos. Não, Davi, ele preferiu fugir. Ele estava fugido de Absalão, seu filho. Seu filho estava no palácio e ele estava totalmente longe. Ele estava numa caverna. A palavra de Deus diz que ele começou a se lembrar de coisas. E o que me chama a atenção, meus amados, é que Davi, ele não começou a se lembrar do trono. Davi não começou a dizer assim, poxa vida, lá no palácio eu tinha os súditos me servindo. Lá no palácio eu colocava uma coroa. Lá no palácio eles se dobravam a mim, afinal de contas eu sou rei. Rei de Israel.
Ele era rei de Israel. Você pode conectar a imensidão desse homem. Quem ele era? Ele era o rei de Israel. E ele estava fugitivo, ele estava escondido, justamente para não ser morto pelo seu filho. E ele, ele começou a sentir saudade. E ele começou a sentir saudade. Eu imagino eu e você, se nós vamos para um lugar que talvez é um lugar desconfortável, um lugar que talvez a gente vá, que a gente, poxa vida, eu estou com saudade da minha casa. A minha casa é tão confortável, meu sofá é tão gostoso. Lá eu tenho alguém que me serve, alguém que faz uma comida para mim. Eu estou com saudade disso. Mas o rei de Israel, aquele que Deus disse que era o homem segundo o coração dele, agora você entende por que Deus disse que ele era o homem segundo o coração de Deus. Porque ele começou a sentir saudade da casa de Deus. Ele começou a sentir saudade do templo de Deus. E você vai dizer assim, pastora, mas ele era o templo, hoje nós somos o templo. Não! A Bíblia diz em Hebreus que existe o templo, a congregação, aonde o corpo de Cristo se une, aonde os irmãos se unem, aonde que nós desejamos ardentemente o mesmo propósito. Claro que quando a gente está na nossa casa ou em outro lugar, não é um ambiente como esse. E Davi, ele começou a sentir saudade dos momentos que ele estava em comunhão para entrar na presença de Deus. E ele disse assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Querido, quando ele fala tabernáculos, ele fala no plural. Porque a gente sabe que existe um tabernáculo, que é o próprio Deus, que nós somos essa casa de Deus hoje, mas ele fala tabernáculos, porque ele entendia os processos para entrar na presença de Deus. Naquela época o templo, né, para entrar na presença de Deus, no santíssimo lugar, no santo dos santos, existia toda uma preparação. E ele disse, eu estou com saudade de lavar as minhas mãos na pia de bronze. Eu estou com saudade de colocar a ovelha no sacrifício e queimar o sacrifício. Eu estou com saudade do altar de incenso, que é a entrada do Santíssimo Lugar. Eu estou com saudade de me preparar para entrar na presença de Deus. Quão amáveis são, quão maravilhoso é esse processo de entrar na presença de Deus. Ele disse, Senhor dos exércitos. Eu estou aqui fugitivo, eu estou aqui escondido, Senhor, mas veja bem, o Senhor tem um exército para me ajudar. Da forma que tu chama Deus, é a forma que tu entende Deus. Tem muita gente que diz, Senhor é meu Jeová Rafá, é o Deus da saúde. Jeová Jiré, o Deus da provisão. E naquele momento ele chamou Senhor dos exércitos, porque ele disse, ainda que os exércitos me cercam, ainda que meu filho está aí para o lado de fora, querendo me matar, eu entendo que o Senhor tem um exército de anjos e nada o inimigo poderá fazer contra mim. Davi tinha um estágio, ele tinha um tempo, ele tinha um momento que ele estava vivendo da vida dele, que ele podia estar desgostoso, ele podia estar desesperado, ele podia estar clamando. Pode seguir aí, Otavinho. E ele disse, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Olha só, o meu coração e minha carne exulta pelo Deus vivo. Ele disse, todo o meu corpo, toda a minha vida, existe um propósito. Eu estou desesperada, minha alma desfalece pelos átrios do Senhor, pela casa do Senhor, pelo propósito do Senhor. Ele disse assim, eu não estou nem preocupado com isso aqui que está acontecendo comigo. O meu desespero é não poder estar na casa de Deus adorando a Deus. A minha alma fica entristecida, machucada, desfalecida. Ele estava como se estivesse morrendo de fome do Espírito. Ele estava desesperado porque não conseguia ir na casa de Deus semanalmente, que era no sábado. E depois 3 festas anuais que a gente tem em Jerusalém. Ele não conseguia, ele estava ilhado, ele estava impossibilitado. Querido, eu não sei, mas tem tantas pessoas que quando bate uma chuva ou dá algum problema, que consegue ter um argumento para dizer que não vem na casa de Deus, fica feliz da vida. Fica feliz da vida porque aí já tem uma desculpa. Mas ele disse, não, a minha alma me desfalece pelos átrios do Senhor. E ele diz também, querido, que a minha carne exulta para um Deus vivo. Eu não preciso,
Eu não preciso que bate em palma, ele disse. Eu não preciso que a música seja boa. Eu não preciso que tenha um pregador lá na frente. Eu não preciso que tenha uma festa para me pular. Eu só preciso do Deus vivo. Eu só preciso do Deus vivo. E eu exulto. A minha carne desfalece. Porque eu estou sedento para estar no corpo de Cristo. Sabe por quê, querido? Porque ele entendia que ele era membro de um corpo. E que ele precisava se juntar para ser fortalecido. Ele ficava desesperado para buscar a Deus vivo. Sabe, querida, eu não sei que tipo de Deus tu busca. Não é um Deus, muitas vezes, que está na parede, mas muitas vezes tu conecta com Deus. Muitas pessoas, elas se conectam com Deus simplesmente por emoção. Porque a música foi bonita, porque o pregador deu uns pulos, porque realmente alguém me deu um abraço. Sabe, querida, ele estava ali no desespero da sua alma. Ele estava ali sufocado. Ele tinha largado o trono, ele tinha deixado tudo. Ele não podia voltar para o palácio. Mas ele disse assim, olha, sabe qual é o meu maior problema hoje? É que eu não estou conseguindo ir na casa de Deus para adorá-lo. Senhor, isso é muito forte. É por isso que Deus disse, esse é o homem segundo o meu coração. Pode passar, queridos. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e eu, teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O pardal e a andorinha. Conecta-se na Bíblia que são dois passarinhos que não valem muita coisa. São dois passarinhos que ninguém quer, que ninguém pega por estimação. São passarinhos que não têm valor nenhum. Ele botou logo o pardal e a andorinha, porque a andorinha é um ser inquieto, é um pássaro inquieto. E o pardal, o próprio Jesus disse que não tinha valor nenhum os pardais. E assim ele alimentava os pardais muito mais a voz. Isso está lá em Mateus. Quando ele disse que a andorinha encontrou pouso, e pardal encontrou aquilo que era fútil, como eu e você, aquilo que ninguém dava nada, aquilo que não tinha valor nenhum. Nós entramos nessa casa e nós encontramos pouso. Nós encontramos ninho e nós estamos educando nossos filhos e criando nossos filhos na presença de Deus. Mas ele também disse, olha, não seja aquele pássaro que passa por cima de passagem, posa ali um dia, encontra uma comida e sai fora. Ele diz, querido, você tem que ser alguém que faça ninho na casa de Deus. Você tem que ser alguém que se esconda no tabernáculo de Deus, que ache a casa, a congregação, um esconderijo para a tua vida e para os teus filhos. Ele disse assim, eles encontraram aconchego para os seus filhotes. E eu, Senhor, eu encontrei os teus altares. Novamente ele fala no plural. Por quê? Porque ele estava entendendo os altares da presença. Existe um altar, querido, que é um altar antes do Santíssimo Lugar, que é um altar de sacrifício. Que você estudando a Bíblia, você vai entender que esse altar é onde que o cordeiro ia ser morto, as ovelhas iam ser mortas, para que Deus aceitasse a nossa vida, a nossa oração perante Ele, através dos sacerdotes. E o outro altar é na porta do Santíssimo Lugar, que é o altar de incenso, é o altar onde a oração é ouvida, aonde a gente recebe o cheiro de Deus, a gente tem acesso à presença de Deus. Ele disse, olha, eles encontraram o ninho e eu encontrei o teu altar. Ele estava numa caverna, ele estava escondido, ele não podia sair de lá, o filho dele queria matar ele e ele estava com saudade do altar de Deus. Não é esse altar aqui, amado. Não é. Ele estava com saudade, né, Andresa? De entrar na presença. Eu não sei o que tu tem almejado. Tem pessoas que dizem para mim, eu só quero sentar na cadeira. Pastor, eu não quero fazer muita coisa. Querido, você tem que desejar estar no altar de Deus. Não existe outro lugar melhor, querido, do que a gente passar para o altar de sacrifício, que é entregar a sua vida em sacrifício a Deus, e depois dizer, Senhor, eu estou aqui como um perfume suave, como essêncio, eu estou aqui, Senhor. Você tem que desejar isso, amado.
Eu vejo que as igrejas, eu vejo que os templos, eu vejo essa geração que não tem mais desejo dessas coisas. Não tem mais desejo de estar na casa de Deus, de estar buscando o altar de Deus, de estar buscando a presença de Deus. Você sabe que quando você é íntima de uma pessoa, você conhece essa pessoa tão bem, e você olha para a pessoa. Essa semana eu tive essa oportunidade. Eu disse assim, não sei se foi para o Gaúcho que eu disse ou para outra pessoa. Eu disse, olha, tu pode ir lá naquela pessoa, porque aquela pessoa vai fazer isso bem feitinho. Porque eu conheço a pessoa. Eu conheço. Sabe, quando Deus, Ele nos conhece de fato e conhece o nosso coração, Ele começa a nos levar a lugares extraordinários. Ele começa a nos dar cargos extraordinários. Ele começa a nos mandar pessoas ir até a gente, porque Ele diz assim, olha, vai lá na Andresa, porque a Andresa conhece os meus altares. Ela fala comigo todo dia no meu altar. Muitas vezes, querido, a gente quer ser reconhecido, a gente quer postar lá uma foto com a roupa bonita, né, lugares bonitos, mas a gente esquece que para Deus, o melhor lugar para ser reconhecido no céu e no inferno são os seus altares. Ele disse, eu estou aqui na caverna, mas eu encontrei. Aí ele disse, Senhor dos exércitos. Ele estava em guerra. Ele poderia. O Deus dele naquela hora estava cheio de anjos. Ele sabia que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Ele sabia que Deus era o Senhor dos anjos todos que estavam cuidando dele ali. E depois ele disse, intimamente, Deus meu e Rei meu e Deus meu. Gente, fica difícil. Sabe, eu estou com o microfone rosa, amém? Eu poderia dizer assim, esse microfone é meu. Ele poderia ser meu, verdade? Não, meu, eu vou levar para casa. Ele não é, ele é da igreja. Entende? Meu é o meu carro que eu vou ali agora, pego depois a chave e vou embora. Ele é meu. Olha a diferença. Como é que é o Deus para você? Ele é teu de fato? Ele é teu de verdade? Você vai com ele em qualquer canto porque ele é teu mesmo? Ou você só pega na entrada do culto? Quando a gente diz que algo é seu, ou meu, eu posso levar para casa, eu posso guardar, eu posso, sabe, cuidar. Então, querido, olha a intimidade que ele tinha. Olha a intimidade. Veja bem que o homem, segundo o coração de Deus, ele não precisava estar num trono, numa coroa. Deus o exaltou, colocou lá, mas ele estava dentro de uma caverna e ele estava exaltando o Deus vivo que ele servia. Não subjugue. Deus está mandando dizer para você nessa noite. Não subjugue a caverna que você está. Porque lá na frente, você vai ver o que Deus vai fazer contigo. Deus te colocou aí. Deus permitiu que você estivesse aí. Sabe por quê? Para você encontrar essa sede do Deus vivo. Aleluia. Pode passar, queridos. Pode passando. Bem-aventurado, aqui ele começa a exaltar no 4 e no 5. Ele começa a exaltar um nível de pessoa, um grupo de pessoas. Ele começa a admirar um grupo de pessoas. E o que me chama a atenção é que o rei Davi, coroado, um homem segundo o coração de Deus, ele podia dizer, olha lá no meu palácio, existe um médico, meu Deus, ele é maravilhoso. Porque a gente, nós seres humanos, nós gostamos de exaltar pessoas. Pessoas que têm uma boa profissão. Pessoas que estão muito bem financeiramente. Pessoas que sabem fazer algo muito bem. Nós começamos a exaltar essas pessoas. E no 4 e 5, ele diz, eu conheço esse salmo de cor e salteado. E no 4 e 5, ele começa a exaltar um nível de pessoas. Sabe, queridos, às vezes, hoje eu sinto isso. Hoje eu sinto isso e infelizmente está acontecendo na nossa geração. A nossa geração não anseia mais para ser pastores. Não anseia mais para ser líderes, pastores, levitas. A nossa geração não anseia mais estar no templo. Mas você sabe que a pessoa mais bem-aventurada para Deus não é aquele que tem 3 ou 4 currículos lá fora. Ou que fala 2, 3 línguas, ou que conhece o Brasil inteiro. Davi começou a exaltar e dizendo, bem-aventurado os que habitam em tua casa e te louvam perpetuamente. Queridos, sacerdotes não moravam na casa
Não era isso que ele queria dizer. Ele disse: bem-aventurado aqueles que não faltam na congregação. Bem-aventurado aqueles que vão buscar força de culto em culto, de vigília em vigília. Bem-aventurado aqueles que abrem a sua boca para entoar louvores na casa do meu Deus. Querido, nós estamos realmente achando que ficar em casa, escutar uma internet, um pregador ou uma música, nós já estamos na presença? Não! Sabe por quê? Porque isso aqui, essa atmosfera aqui, você não encontra em lugar nenhum. Hoje é um dia irresistível para você, porque você está na casa de Deus. Você não encontra em lugar nenhum essa atmosfera. Se você vai daqui a pouco para algum lugar, não existe essa atmosfera. Não existe todo mundo querendo Deus, não existe. Então para Davi ele disse: bem-aventurado, mais que feliz, para mim, ele disse, é essa classe de pessoas. Eu não sei qual é a pessoa mais bem-aventurada para você. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração encontra os caminhos aplainados. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Sabe, queridos, muitas pessoas têm buscado força em tantas coisas. Eu vinha para cá e eu já vinha chorando no meu carro. E eu cheguei aqui, eu comecei a chorar. Porque existe um versículo na Bíblia que diz: a alegria do Senhor é a minha força. Eu entendo, eu subentendo que se eu alegrar o coração de Deus, Tita, eu vou ser uma pessoa fortalecida. Eu vou ser uma pessoa forte. Eu vou pensar, eu vou estar na presença, eu vou estar buscando Ele. Quando eu alegro o coração dEle, quando eu realmente busco a força nele, Ele diz que tem um coração aplanado. O que é o coração aplanado? Encontra-se um coração reto. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aqueles que buscam força em Deus, Deus aplana o coração. Não é que nós nascemos com o coração aplanado, não. Muitas pessoas querem ter um coração bom, querem fazer muitas coisas. Até ontem eu falei com uma pessoa que está aqui olhando para mim e ela disse assim: olha, eu era uma pessoa boa quando eu estava no mundo. Eu doava, eu fazia, eu dava um monte de coisa. Mas olha só, eu dava automático. Eu fazia automático. Mas hoje não. O meu coração se inclina de verdade. É isso que eu quero dizer. Quando a gente busca força em Deus, querido, força em Deus, o coração é aplanado por Deus. Ele é equilibrado por Deus. Só que em seguida tem uma olha só, em seguida ele não terminou. Passa aí. O 6. O 6. O qual, quer dizer, o qual ele não terminou ali, né? Ele emendou. O qual, passando pelo vale árido, ou vale de Baca, faz dele um manancial de bênçãos e cobre na primeira chuva. Veja bem. Duas contradições ali, uma contradição. Coração aplanado, o pé no buraco, o pé no vale. O pé no choro, vale de Baca. Tem muitas traduções que falam, é vale de choro. Sabe, você pode estar passando por um vale árido, um vale de choro, sabe? Mas o coração está aplanado. Ele está dizendo assim, você pode passar pelos desertos áridos. Aquele que busca força em Deus e tem o coração aplanado, o pé pode estar aqui, ó, no buraco, no meio de terra seca, passando pelo vale, mas o coração está guardado nele. Quantas pessoas eu percebo, amados, que passa por um deserto tão pequeno, que encontra uma dificuldade tão pequena, o coração já se muda também. As pessoas já saem da posição, já perde a força, já perde o interesse de buscar a Deus. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós encontramos força nele, mais o nosso coração está aplanado. E ele diz, e esse vale que é seco e árido, eu faço dele um manancial de águas. Esse é o cristão que está na casa de Deus. Esse é o cristão que ama estar na presença de Deus. Você pode estar passando para os vales. Você pode estar passando para o vale de choro. Porque Baca é choro. Faz dele um manancial de bênção
e cobre a primeira chuva. Eu entendo que quando nós estamos buscando a Deus, presta atenção que eu vou falar também para alguém nessa noite. Se você decidiu por Deus, e você está no templo, você está na congregação, você ama estar nesse lugar, você tem sede de buscar a Deus junto com o teu irmão, você pode até estar passando por um vale árido, um vale seco, mas é Deus que vai fazer aquilo ali descer uma chuva seredônia. É Deus que vai fazer essa situação mudar, porque você não mudou o teu coração. E eu fiquei avaliando quantos vales eu já passei, quantos vales áridos eu tenho passado e continuo passando. E se eu disser para você que você não vai passar nenhum, é mentira. Porque ele disse que ainda que passamos pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor é o nosso consolo. Nós podemos passar pelo vale, mas o coração não pode mudar. Quem está entendendo? Porque se o coração não mudar, esse vale é passageiro. Ele disse passando, amado. Todo vale é passageiro. É passando por ele. Não é ficando nele. Aonde que está o teu coração? Como é que está o teu coração? O teu coração está aplanado? Está buscando força nele? Está buscando nele a força? Querido, a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você tem ouvido a palavra de Deus? Ou você tem ouvido música mundana? Ou você tem ouvido fofocas? Ou você quer estar sabendo na mídia tudo o que está acontecendo? Ai, querido, isso tem roubado você da presença de Deus. Por isso que muitas pessoas chegam e não conseguem ficar com o coração aplanado. Porque passam pelo vale, se derretem, somem, vão embora, desiste. Porque não buscam força nele. Pode passando, querido. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Olha só. Deus, ele começou uma boa obra na minha vida e na tua vida. E ele é fiel para completá-la. Todos nós, querido. Todos nós, se andamos de força em força. Quem quer a força? Quem quer a força? Então eu tenho que andar de força em força. Aí eu vou encontrar com Deus em Sião, em Jerusalém. Alguém vai se encontrar com ele lá nas bodas comigo? Porque eu vou. Eu não nadei até aqui para morrer na praia não, gente. Ah, não. Aquele que vai de força em força. Então preste atenção, você que busca força uma vez por semana só, você está fraco e desnutrido. Porque a força de ontem não serve para hoje. A comida de ontem não serve para hoje. O que tu leu na Bíblia ontem não serve para hoje. O que tu orou ontem não é para hoje. É dia e dia, é força em força. É de força em força. Cada um deles vai aparecer diante de Deus em Sião. Não morre no caminho, querido. Não fica para trás, meu amado. Dia após dia nós temos que ir andando, buscando, indo para a igreja, orando, com chuva, com sol. Está aqui no meio da congregação, querido. Porque se não precisasse ter a congregação, uma igreja, Deus não mandaria fazer. Outro dia eu falei com uma pessoa, como é que você quer ser fortalecido se tu vem para a igreja em 15 dias? Ai, pastora, mas eu oro em casa. Ai, mas eu vejo DVD. Não, o fortalecimento é na junção, amado. É um membro conectado no corpo e o outro no corpo. E os dois recebem da seiva que é Jesus. É de força em força. Quanto mais culto eu vou, quanto mais eu vou. Às vezes eu chego aqui como ontem. Ontem eu estava aqui abatida, cansada. Me deu uma queda de pressão muito grande. Eu mal consegui dirigir para chegar em casa. E eu disse, pastor Gaúcho, me substitui nos compromissos da noite. Mas pergunta o que eu fui fazer. Eu fui colocar o meu louvor. E eu adorei. E eu busquei. E eu me fortaleci. E eu chorava. Porque eu não consegui fazer outra coisa, meu amor. Porque eu preciso de força. Quem precisa de força aí? Busca nele, querido. É nele. Porque nós temos que nos apresentar diante de Sião, de Jerusalém. Não morre no deserto, não. Não murmura, não. Segue em frente.
se tu parou, se tu estava pensando em parar, se tu estava pensando em dar um tempo, querido, como é que tu pode dar um tempo de Deus? Davi, querido, estava num buraco, numa caverna. Ele não lembrava do trono, ele não lembrava da coroa, ele não lembrava dos cozinheiros, ele não lembrava dos súditos, ele não lembrava do costureiro, do alfaiate, de nada. Ele lembrava, Senhor, eu preciso de força em Ti. Eu estou com saudade de estar no templo, eu estou com saudade de Te buscar. Aleluia. Senhor Deus, ele começou a orar. Deus dos exércitos, olha só, escuta-me a oração. Presta o teu ouvido, ó Deus de Jacó, Deus de antigamente, né? Vamos lá. Pode passar, Diego. Olha, ó Deus, escudo nosso. Contempla o rosto do teu ungido. Ele disse assim: a minha oração tem que passar pelo rosto do teu ungido, que é de Cristo Jesus. Nós não podemos, querido, achar que a nossa oração, ela não tem que ser no nome do Senhor. Ela não tem que ser no nome de Jesus. Nós não chegamos ao Pai se não for por Ele, amado. Nós não chegamos ao Pai, nossa oração não é ouvida. Presta atenção, queridos. Se nós não estivermos atraindo Cristo para nós. Muitas pessoas, elas querem glória, elas querem poder, elas querem autoridade, mas elas esquecem que primeiro tu tem que atrair o filho, para depois tu ter o pai. Que a minha oração passe pelo rosto do teu ungido, passe pelo filho. Ele entendeu que ele não poderia chegar no pai, ainda que ele não conhecesse Jesus como os outros, mas ele já tinha entendido, ele já tinha sido, tudo tinha sido revelado para ele. Aleluia. Agora isso aqui, gente, ó. Isso aqui para mim, ele é o chavão da Bíblia. Por isso que ele é o salmo pérola da Bíblia. Pois um dia nos teus átrios, na tua presença, na tua casa, vale mais que 1000. Tu olha só como ele dava valor para a presença de Deus. Tu olha como ele dava valor de estar com a congregação. Eu não sei qual valor você dá para isso, mas ele disse, olha, um dia na tua presença, na tua casa, vale mais que 1000. Porque ele disse também, ele pensa também, e eu também penso, que um dia na mão do diabo, querido, ele faz atrocidade. Tem pessoas que dizem assim, não, eu só vou dar aquilo ali, eu só vou dar um pulinho ali. Um dia você pode perder toda a tua salvação num vacilo que tu dê. Por isso que ele diz que um dia na casa de Deus vale mais do que 1000 lá fora. E eu vou te dizer, querido, eu anseio ser como Davi. Eu anseio ser como Davi. A gente está chegando no final do ano e é uma tristeza, amado. É uma tristeza, eu que venho há quase 30 anos com igreja, há quase 30 anos sem faltar culto. É uma tristeza eu observar que parece que não é são, as pessoas tiram férias de Jesus. As pessoas vão para a praia, não querem mais vir para o templo. As pessoas querem curtir a vida, descansar. Ele disse, olha, o meu descanso está nele, a minha força está nele. Tudo que eu tenho está nele. Eu não me importo o trono, eu não me importo a coroa. Um dia na tua presença vale mais que 1000. Quanto vale um dia na presença do Senhor para ti? Quanto vale? Prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que permanecer nas tendas. Ele falou. Eu preciso estar nos umbrais da porta. Eu prefiro estar. E na porta, naquela época, só ficava mendigo. Pessoas doentes, aleijadas. Ele disse, eu prefiro ficar na tua porta do que habitar no palácio da perversidade. Eu prefiro que ficar lá na porta, não conseguir entrar na tua presença, na tua casa. Mas eu prefiro ficar lá do que ficar num palácio e ficar na perversidade, na mentira, no mundo. Porque eu sei que Satanás é astuto, ele pode me dar uma rasteira quando eu sair da tua casa. Eu prefiro.
Quais são as tuas preferências? Gente, eu escrevi tudo aqui, mas eu não estou lendo nada. É sempre assim. Quais são as tuas preferências? Se hoje tu fechasse os teus olhos agora e eu pedisse, se eu falasse para você, qual é a tua maior saudade? Qual é a tua maior preferência? Como ele disse assim, a minha alma deseja estar na casa de Deus, buscar ao Deus vivo. O que a tua alma tem desejado, meu amado? Qual é o desejo que você tem? O que você está desejando no teu coração? Ah, pastor, eu desejo ser o porteiro do templo, eu desejo ser obreiro. Não! Antes disso, você tem que desejar a presença de Deus. Porque Davi só foi chamado homem segundo o coração de Deus, porque ele desejava a presença de Deus. Tem tanta gente fazendo tanta besteira aí fora, dizendo isso ou aquilo, pregando isso ou aquilo, mas quando a gente vê a vida da pessoa, não é uma vida no altar, não é uma vida no sacrifício, não vive o que prega, não vive o que fala. Aleluia. Deus é bom. Deus é muito bom. Aleluia. Porque o Senhor Deus é o sol e o escudo. 2 lugares tem isso na Bíblia como sol. Malaquias, Deus como sol da justiça, e aqui. Deus é o sol. O que o sol representa para você? Clareza. Calor. O que o sol representa para você? Luz. Tão bom ver o sol, não é, gente? Ai, que bom. Então Deus para ele era tudo isso. Ele é o sol. Ele é o que me clareia. Ele que escreveu também, né, nos Salmos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ó Deus. Ele via Deus como sol e como escudo, o protetor, o Senhor da graça e glória. Ele disse assim, olha, se tu buscar força em Deus, Ele te tira dos lugares áridos, Ele te tira dos vales. Não muda o seu coração tem que ficar aplanado em mim. Tu tem que falar a minha língua, tu tem que estar comigo, tu tem que me buscar, ainda que teus passos estejam em lugares áridos. Ele disse. E ele disse também assim, e o Senhor é o sol e o escudo, e Ele dá graça. O que é graça, gente? Alguém pode conectar para mim? O que significa a palavra graça na Bíblia? Amém. Favor e merecido. Foi pago algo que eu não poderia pagar, que eu não receberia de ninguém. E eu não merecia esse pagamento. Então, graça é favor e merecido. Significa a salvação. Amados, presta um pouquinho. Eu vou chamar a tua memória para cá um pouquinho. Você tem realmente prazer de estar na casa de Deus porque Ele te salvou? Cara, se eu não tivesse motivo nenhum para estar aqui, se eu não tivesse que cuidar de igreja, se eu não tivesse que assumir certos papéis que eu assumo hoje, pela misericórdia de Deus, eu estaria aqui todos os dias, todos os cultos, tudo que eu pudesse. Por quê? Porque Ele fez um favor para mim que eu jamais merecia. Ele me salvou. Cutuca para o teu irmão do lado esquerdo e direito e diz, isso não te basta. Por favor. E glória. Ele disse, graça e glória. Tem muita gente que quer glória, mas nem a graça alcançou ainda. Tem muita gente que quer glória, porque glória é fama. Glória é brilhar. Glória é um esplendor. E Deus dá tudo isso àqueles que buscam força nele. Deus dá força. Deus é escudo. Deus é sol. Deus tira do vale árido. Aqueles que estão com o coração aplainado nele. E Ele dá graça e glória. Diga assim para o teu irmão, é Ele que dá, viu? Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Gente, eu conheço muita gente que sonega tanta coisa. Eu conheço muitas pessoas que
vive sonegando tantas coisas. Ele diz assim, ó: nenhum bem ele sonega, nenhum bem ele retém. Tudo que é teu, ele não retém nada. Quem abre a porta é você. Ele não retém, ele tem prazer em dar. Mas por que, pastora? Eu ainda não recebi. Porque você não sabe estar como Davi. Davi fugitivo, encarcerado, lá numa caverna, o filho querendo matar, e ele não estava com saudade do palácio, ele não estava com saudade da coroa, ele não estava com saudade das vestes reais. Ele estava com saudade da casa de Deus, do povo de Deus. Ele tinha uma atmosfera dentro dele que ele não saía daquele lugar. Sabe, queridos? Outro dia falaram para mim: esse ambiente é ruim para você? Eu disse: não tem ambiente ruim para mim. Porque o que está dentro de mim, eu não mudo por causa do ambiente. O que está dentro de mim é muito maior do que qualquer ambiente. Seja dele de glória, ou seja dele de sofrimento. O que está dentro de mim, existe um estágio, um lugar em que eu habito com Cristo, que eu não me movo. Ainda que os meus pés estejam no vale. Quem está entendendo nessa noite? Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele alcançou isso tudo. Por isso que o Enzo Davi abriu aqui, que nós devemos ser como uma criança. E eu olho para ele abrindo, eu disse: meu Deus, eu tive que descer e chorar. Porque criança não quer saber mais do que os outros. Criança perdoa. Criança, ela está sempre com o coração disposto. A mãe bate, ela vai lá e abraça. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Se você está aqui comigo e você diz: Deus está me devendo algo, é você que está fechando a porta. Se você está aqui comigo e diz: olha, eu não alcancei aquilo ali, Deus, eu não sei, Deus está retendo. Não, Deus não retém nada. É a minha disposição em buscá-lo. É o meu amor por Ele, meu desespero por Ele. É a minha vontade de chegar na minha casa agora, me trancar com Ele. Eles sabem, o meu maior prazer lá em casa é quando não tem ninguém em casa. Porque eu amo estar com Ele. Eu amo estar com Ele. Eu amo estar com Ele. Eu prefiro, querido, ficar só com Ele. Quando você tem esse desejo. E quando a gente está aqui, queridos, no meio do povo, tem pessoas que dizem assim: Senhor, me dá domínio próprio. E não quer ficar no meio da congregação, como é que tu vai ter domínio próprio? Ai, Senhor, me dá paciência. Fica no meio da congregação que você adquire paciência. Porque aqui nós vamos ferrando um ao outro, nós vamos se lapidando um ao outro. Porque nós vamos morar no céu, lá em cima. Não tem quarto separado para você não, meu amado. Não tem uma suíte para você não, querido. Ainda que eu gaste a minha vida aqui, o meu lugar lá é como o céu. Mas eu não quero chegar um estranho lá no céu, viu? Sabe como é que é um estranho? Vamos pegar uma pessoa aqui que eu nunca fui na casa dela. Tem alguns aqui. Bem poucos. Bem poucos que eu não fui. Levanta a mão aí uma pessoa que eu não fui na sua casa ainda. Ai, Joel. Joel já levantou porque ele está me cobrando, né, Joel? Tá bom, eu vou. Mas tu não é estranho. Uma pessoa que talvez não tenha intimidade comigo. Levanta a mão aí, bem alto. Esse menino. Se eu chegar na tua casa, eu não vou ter muito assunto. Verdade ou não? Eu não vou ter muito assunto, eu vou ficar rodeando, eu vou ficar com uma certa reserva, porque eu não conheço os teus ambientes, eu não sei se você vai botar um café, se você tem, se não tem. Eu fico assim: ah, meu Deus. Tem gente que vai chegar no céu assim. Conhece Deus, mas com reserva. Querido, eu quero debruçar no pescoço dele. Quando Jesus começar a servir aquela mesa, que é Ele que vai nos servir com os anjos,
Eu quero ficar olhando para Ele o tempo inteiro. Eu quero me derreter com aqueles olhos saindo fogo, com aquela... Eu quero ficar assim, Senhor, valeu a pena. É real. É real. Querido, não almeje mais nada na sua vida. Almeje esse desespero por Deus. Esse desespero estar na presença de Deus. E o 12. O Senhor dos Exércitos. Feliz o homem que em ti confia. Tem alguém triste aí do teu lado? Tem andado triste? Abatido? Você não vai me ver eu triste. Você pode me ver eu até cansada. Mas triste, não. Eu sei em quem confio. Eu sei com quem eu ando. Jó, num dia só, ele perdeu todas as suas posses e 10 filhos. E ele disse, nu eu vim, nu vou voltar. Eu sei em quem tenho crido. Feliz é o homem que confia em Deus.